Então, o ministro Palocci encerra uma crise que já devia ter amadurecido muito antes. A gente esperava que o ministro esclarecesse os fatos que o envolveram há mais de 30 dias atrás. Ele, tão logo foi consultado, deveria dizer quem ajudou ele, quanto ele recebeu pelo que fez e qual o serviço que ele prestou. Qualquer cidadão, qualquer homem público no Brasil inteiro, acusado ou suspeito, deve fazer isso. Por que não deveria fazê-lo o ministro mais importante do governo atual, o ministro mais importante do governo do Lula, um homem de que muita gente no Brasil considerava, né? Setores brasileiros importantes tinham no Palocci confiança, inclusive. O Palocci vai lá, se mete nessa história, não dá uma palavra a respeito, a presidente da República desenvolve uma operação para protegê-lo, para blindá-lo, tudo menos a verdade. Vai para a televisão, fala 30 minutos, não fala nada. Depois, há uma decisão aí da Procuradoria equivocada. No dia da decisão, ou pouco depois dela, ele pede para ir para casa e os fatos vão com ele, não são esclarecidos. O que a gente quer é que os fatos sejam esclarecidos. Os fatos têm que ser esclarecidos, porque qualquer brasileiro teria que esclarecer fatos como esse. A oposição continua insistindo com a CPI. Certamente teremos dificuldades maiores agora para a obtenção de assinaturas da base aliada do governo, já que o argumento da demissão do ministro pode ser invocado. Mas é nosso dever tentar investigar. A investigação política é essencial porque ela propõe transparência e dá publicidade aos atos e convoca a autoridade judiciária à responsabilidade. O ex-ministro e ex-deputado Antônio Palocci tem que vir a público e será convidado para isso, não mais convocado, porque não cabe mais, dada a saída dele do ministério, mas eu acho que é do próprio interesse dele que aceite esse convite e venha ao Congresso Nacional apresentar as justificativas pelas quais ele até agora, dentro do governo, não foi capaz ou não pôde fazê-lo. Senador, a crise acaba? Eu acho que é uma etapa que foi vencida, né? Porque o personagem, o pivô da crise, que é o ministro Palocci, se retira da cena. Agora, o problema que todo esse affair revelou é a confusão entre negócios privados e assuntos públicos. É por isso que houve todo esse escândalo em torno do ministro Palocci. Se ele fosse um simples consultor privado, tratando dos negócios dele, vendendo os seus serviços, não aconteceria nada. O problema é que ele era, ao mesmo tempo, consultor de grandes empresas e o chefe da transição do governo Lula para o governo Dilma. Ministro já pré-anunciado como o homem influente no governo que iria se instalar. Então o problema é que toda a inquietação que esse caso suscitou e a preocupação de todos e o desejo de apurar exatamente o que aconteceu vem da suspeita de que tenha havido confusão entre os seus negócios particulares com os assuntos públicos do governo. Olha, o ministro tomou a decisão sensata quando percebeu que os seus problemas viraram problemas do governo e também do país, pela paralisia, né, que tomou conta do Brasil nas últimas semanas. E ele, com a experiência que tem, percebeu que esticar demais essa corda só traria problemas mais graves ainda para o governo. Tomou a decisão sensata e o que eu espero é que, obviamente, essas questões continuarão a ser apuradas, mas o fundamental é que as bases do governo aqui no Congresso Nacional, do próprio Poder Executivo, compreendam que não se governa sem dialogar com a oposição, sem negociar. Então eu espero que o tempo do rolo compressor, daquele sentimento de arrogância que tomou conta da conduta de muitas lideranças petistas, principalmente nessa casa, possa ser interrompido e iniciarmos um tempo onde as questões sejam dialogadas, onde a vontade do governo não prevaleça a qualquer força, como vem acontecendo até aqui.
Portanto, é algo que, do ponto de vista de Brasil, assistimos com muita preocupação. É preciso saber como é que o governo vai se reorganizar, mas não havia outro caminho para o ministro Palocci, senão deixar o governo para que essa crise efetivamente não trouxesse ainda consequências mais graves ao país. Como é que o senhor avalia a queda do ministro Palocci? Isso eu acho que era o inevitável. Quando a gente esconde, quando o jogo é escondido, o jogo não são as claras, foram cozinhando, fritando e o próprio partido não conseguiu sustentá-lo. Mas para nós isso não basta. Ele caiu, mas não se explicou. E nós queremos a explicação. Nós não estamos atrás de destruir ninguém. Nós queremos as explicações que a sociedade merece. O livro ainda está fechado. A caixa preta tem que ser aberta, de qualquer maneira. Isso não vai resolver o problema do PT apenas tirando, porque não deram apoio, ele sentiu que estava sozinho e terminou pedindo a sua demissão. Então, isso para nós não é o suficiente. Nós queremos saber as razões que o levaram a fazer isso.